paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado em escatologia. E hoje nós chegamos na lição de número 11. A lição de número 11 ela tem como título O Juízo Final. E a leitura bíblica em classe se encontra em dois textos sagrados. O primeiro texto é o Evangelho de João, capítulo de número 3, do verso 18 ao verso 19. Evangelho de João, capítulo de número 3, do verso 18 ao verso de número 19. E a outra leitura é no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, do verso 11 ao verso de número 15. E hoje nós iremos falar sobre o juízo final. Eu gostaria de pedir perdão pelo atraso em postar os vídeos, queridos, porque eu estou numa correria intensa, tá? Eu entro 8 horas no trabalho e eu estou saindo por ultimamente 11 e meia da noite. Então está uma loucura realmente, que os irmãos estejam orando para que Deus esteja e continue no controle da nossa vida, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o juízo final, tá? E falar sobre o juízo final é trazer alegria aos nossos corações. Por que trazer alegria? Por que falar sobre alento? Pelo seguinte, porque hoje o que está em voga, o que está em moda é o triunfalismo. Hoje o que prevalece em cima das tribunas é o triunfalismo, é o status de vencedor. E não temos mais oratórias voltadas para o juízo, não temos mais homilia voltada para a sentença, não temos mais mensagens que nos levam a uma reflexão que o juízo um dia vai acontecer. Então essa aula ela veio num momento muito oportuno, onde o triunfalismo está imperando e onde o triunfalismo está reinando em nossas congregações. Essa aula ela vem realmente nos alertar uma grande verdade, que vai acontecer um acerto de contas, tá? E o primeiro tópico diz assim: os eventos que antecedem o juízo final. Então nós estamos vindo numa evolutiva, e nós estudamos semana passada o milênio e hoje estamos estudando o juízo final. Para que nós possamos entender o juízo final, eu preciso me localizar no tempo e no espaço, tá? Quando vai se dar o juízo final? É isso que nós vamos averiguar, tá? Para nós entendermos quando se dará, eu tenho que retroceder um pouquinho a nossa mente. Nós estávamos num período de 1000 anos. Nesse período de 1000 anos, no início dele, Satanás, ele foi preso, ele foi amarrado. E ele ficou amarrado num período de quase 1000 anos, porque no final ele vai ser solto. É isso que trata o ponto 1, a última revolta de Satanás. No final do milênio, ele será solto. E qual é a finalidade da sua soltura? Qual é a finalidade da sua liberdade? Tá? O maior propósito que o texto nos revela é para quê? É para que ele tente enganar, que ele faça a sua última investida sobre as pessoas. Então ele vai tentar enganar as nações e ele vai conseguir ter êxito nessa façanha. Então o objetivo, preste atenção, é visto para a sua classe. Qual é o objetivo de ele ser solto? De ele enganar as nações. Tá? E esse vai ser o objetivo final, tá? Mas o que me salta aos olhos e o que eu acho muito mais interessante é que ele vai tentar enganar, ele vai conseguir enganar as nações. Mas no meu ponto de vista, a soltura dele tem como primazia, preste atenção, testar a fé daqueles que foram salvos durante o milênio. Aquelas pessoas que nasceram durante o milênio e reconheceram o reinado messiânico, aceitaram o reinado do Messias, e eles nunca passaram por uma provação, eles nunca provaram
o gosto, vamos dizer assim, amargo do veneno de Satanás. Então eles não foram provados. Tá? Eu sei, preste atenção, que a salvação é um ato de fé. Eu sei que eu não preciso fazer nada para ser salvo, mas eu já disse isso em outras aulas. Nós vamos falar muito isso no próximo trimestre, tá? Que é o livro de Romanos, que vai ser maravilhosamente também, lições preciosíssimas. Tá? Ninguém precisa fazer nada para ser salvo, mas todo salvo tem que declarar, tem que praticar a sua salvação. Eu vou repetir, nenhum salvo precisa fazer nada para ser salvo. Nenhuma pessoa precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Mas todos os salvos precisam praticar a sua salvação. Ele precisa demonstrar isso na praticidade da vida. Então, no meu ponto de vista, o maior objetivo da sua soltura é testar aqueles que foram salvos. É testar aqueles que reconheceram a messianidade do Messias. Foram aqueles que reconheceram que Cristo realmente reinava e que o seu reinado era verdadeiro. Então a sua fé precisa ser provada. Queridos, não existe salvação sem ser provada. Em tese não existe. Mas aí você pode me perguntar, o ladrão da cruz, são exceções. São exceções. Pessoas na praticidade da vida têm que demonstrar a sua salvação. Então é para isso que Satanás vai ser solto. Porque a palavra tem que se cumprir. Nós precisamos praticar as boas obras, não para ser salvo. Não para ser salvo, mas todo salvo precisa praticar boas obras, porque se ele não pratica boas obras, ele está desqualificando a sua salvação. Preste muito bem atenção nisso. Então esse é o maior objetivo dele ser solto no final do milênio. É para provar, é para ratificar a salvação daqueles que reconheceram a messianidade do Messias durante o milênio. Ponto 2. A prisão eterna de Satanás. Aí a pergunta que me surge é o seguinte: por que prendê-lo definitivamente antes do juízo final? Observe que o juízo final ainda não aconteceu. Então ele sai, ele tenta enganar muitos, ele consegue enganar uma grande maioria. Aí no final acontece o quê? Ele é preso. Mas por que prendê-lo? Queridos, isso é uma pergunta muito curiosa, tá? Já me foi feita essa pergunta, existem algumas vertentes, tá? Mas uma das vertentes que eu mais gosto de afirmar é por que prendê-lo definitivamente antes do juízo, tá? É para demonstrar, é para estabelecer que o seu fim acabou, que o seu tempo de operação acabou. Ele nunca mais entrará em atividade, tá? Ele nunca mais entrará em atividade. Então por isso que prende ele antes do juízo, para demonstrar para os seus súditos que acabou. Não existe mais tolerância. Acabou, não existe mais tolerância. Agora os seus súditos, preste atenção, serão reflexo do seu Senhor. Porque o seu Senhor agora está preso. Então o que vai acontecer com os seus súditos? A mesma coisa. Então é para estabelecer que o seu tempo acabou. Ele não tolera mais a iniquidade. É para definitivamente mostrar que o mal ele nunca pôde prevalecer contra a igreja. Então o seu tempo está findado. Tá? Ponto de número 2, o tópico número 2, o juízo final. O que é juízo final? E quando se dará o juízo final? Primeiro, o que é? O que é o juízo? O juízo será a legitimação do juízo de Deus sobre os ímpios. Presta atenção, o juízo de Deus será um tribunal
que ele não terá oportunidade de salvação. Alguém pode se salvar durante o tribunal? Não. Durante o juízo? Não. O juízo é para dar uma legalidade pública dos atos de Deus. Eu vou repetir isso. O juízo é para dar uma legalidade pública dos atos de Deus. Para demonstrar que não houve o que? Injustiça. É para dar legalidade aos seus preceitos, tá? Porque um dos princípios da justiça é a legalidade, é agir dentro da lei. Então ele vai demonstrar publicamente a legalidade de seus princípios, tá? É para isso que foi instituído o juízo. E o juízo ele não terá caráter de absolvição, ele terá o caráter sim, de legalidade dos juízos, tá? Ele vai ter caráter de legalidade, ele vai dar clareza que aquilo que o Eterno está fazendo realmente é um ato público e justo e está dentro de uma legalidade baseado na palavra dele, tá? Que é a Bíblia Sagrada, tá? E quando se dará? Vai se dar logo após, no final do milênio. Satanás é solto, ele tenta as pessoas, uns eles conseguem, outros eles não conseguem, aí prende ele novamente de forma definitiva. Após a sua prisão se estabelece o juízo final. Ponto 2. Quem será o juiz desse tribunal? O autor diz que Deus é o grande juiz, mas o Pai delegou este ato nesse dia para o Filho. E nós podemos comprovar isso, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo de número 5, onde Deus outorga a Cristo esse privilégio de julgar as pessoas. Embora haja algumas controvérsias, tá? Mas nós precisamos entender que Jesus será o juiz. Tá? Ele vai decretar, ele vai dar legalidade também aos atos de seu Pai. Ponto de número 3. Quem terá de prestar conta ao justo juiz? Ou seja, quem vai comparecer nesse tribunal? Preste atenção, queridos, aqui é coisa muito interessante. Eu tenho algumas não novidades, algumas reflexões para nós fazermos aqui. Ponto 1. Quem vai estar lá? Todos, desde Caim. Deixa eu explicar melhor esse todos. Quem é esse todos? Todos os ímpios. Tá? Por que ele coloca desde Caim? Isso é muito interessante. O autor usa a figura de Caim, por quê? Porque Caim, ele representa todos os seres humanos que não se arrependeram. Então todos, desde Caim até o período do milênio, que não se arrependeu, que não demonstrou arrependimento dos seus erros e dos seus pecados, vão comparecer diante do juízo final. Aquilo que o texto e o nosso autor chama do trono branco. Tá? Então eles vão comparecer nesse tribunal. Segundo, quem vão comparecer lá? Tem outras pessoas, todos os vivos no final do milênio. Tá? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o autor está afirmando que todos os vivos no final do milênio, ou seja, o camarada nasceu no milênio e ele não aceitou o reinado do Messias, ok? Ele não aceitou o reinado do Messias. E aí ele foi enganado por Satanás também no final do milênio. E ele não aceita. Satanás agora é preso. Agora instala-se o juízo final. A minha pergunta é: ele será julgado em corpo carnal ou em um corpo espiritual? Porque se ele for condenado, preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção. Ele rejeitou a fé. Ele não aceitou o reinado. Ele vai ser julgado no juízo. Simplesmente para dar legalidade ao fato que ele mesmo já contraiu para si. Tá? O que? A sua culpabilidade dentro deste processo.
ok? Ele já é réu, ele foi culpado, ele já foi incriminado a si mesmo, ele a si mesmo se incriminou, tá? Ele cometeu um delito, então só vai ter aquele juízo para dar legalidade aos fatos já consumados pelo próprio réu, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, aí ele é condenado, ele vai passar a eternidade em que tipo de corpo? Vocês já pararam para pensar nisso? Em que tipo de corpo eles vão passar? Olha o terceiro grupo, todos os salvos que morreram durante o milênio. Então aí ele vai falar, o nosso autor agora ele diz o seguinte, que nesse tribunal vai comparecer quem também? Todos os salvos que morreram durante o milênio. Tá? Mas esses salvos vão aparecer no juízo final para quê? Tá? É muito controverso, tá? Mas para quê? Existe uma linha de corrente que diz que vai simplesmente para dar legalidade aos fatos, para mostrar o que? Aqui para dar legalidade àquilo que eles já eram legais, tá? Porque eles não eram culpados. Então aquele ato público vai dar legalidade, vai dizer o seguinte, esse grupo não vai entrar em juízo porque eles andaram nos meus caminhos, tá? Então no juízo vai ter toda aquele trâmite jurídico aonde eles não vão ser absolvidos, aonde vai simplesmente corroborar, simplesmente vai ter a confirmação de que eles praticaram boas obras, de que eles andaram, aceitaram o Messias e isso fizeram com que eles não precisassem entrar em juízo. Tá? Isso nós devemos ponderar neste momento. Mas a pergunta é, esses salvos que comparecerão ali, não no caráter de juízo, mas simplesmente para a legalidade, a sua legalidade de vida já, tá? Eles vão entrar na eternidade com Cristo, com a igreja, em que tipo de corpo? Carnal ou num corpo glorificado? Vocês já pararam para pensar nisso? Aí o autor fala o quarto tipo de pessoas ou de grupos que estarão ali para prestar conta, os anjos caídos. Tá? Então os anjos caídos vão comparecer diante do tribunal. Isso é muito interessante. Por quê? Porque eles pecaram. Eles pecaram, tá? Eles aceitaram aquele comércio que a Bíblia diz de 1/3 dos anjos, então foram lançados. E esses anjos, então, eles serão julgados, tá? Não para dizer se eles estavam certos ou errados, mas, novamente, para dar legalidade aos fatos que eles próprios já tinham assumidos, tá? E o quinto grupo, que o nosso autor coloca aí ele coloca falsos profetas, falsos pastores, e ele fala um monte de grupos, tá? Esse que seria o quinto grupo, eu qualifico eles como no primeiro grupo, todos aqueles que desde Caim amaram e praticaram a iniquidade, tá? Amaram e praticaram a iniquidade. Irmãos, é muito interessante, lá estarão pregadores, missionários, lá estarão professores que deram aula no YouTube, né? Lá estarão pessoas conhecidíssimas na mídia, dentro do círculo teológico, acadêmico, pessoas que se diziam super santas estarão ali para ter o que? A legalidade dos seus fatos comprovado, que aquilo que eles praticavam era realmente mentira, estava movido por outro sentimento, mas não um sentimento verdadeiro. Tá? Respondendo essa pergunta, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes aqui, tá? Eu já disse em aulas anteriores e vou mencionar novamente nessa aula, tá? Tanto aqueles que entraram no milênio e terminaram o milênio, salvos ou não, eles passarão pela morte. Eles passarão pela morte, tá? Porque esse corpo ele não pode habitar a eternidade. Porque o texto tem que ser cumprido, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá? Esse corpo precisa ir ao pó, a palavra tem que se cumprir. É por isso que eu disse que no arrebatamento da igreja, os vivos, eu não me pergunte como fisicamente, mas eles vão passar numa espécie de morte. Eu já expliquei isso em aulas anteriores. Então, no meu ponto de vista,
do final do milênio, para entrar no juízo final. Essas pessoas passarão por uma morte, tá? Passarão por uma morte. Tá? Os seus corpos serão transformados para viver a eternidade com Deus ou a separação com Deus. Isso é muito interessante, tá? Isso é muito, porque o texto tem que se cumprir. Todos os pecados. O pecado do salário, o salário do pecado é a morte. Então todos têm que passar pela morte. Isso é muito interessante, tá? Item de número 3, o tópico de número 3, as bases do juízo final. Como que ele vai julgar? Deixa eu dizer uma verdade aqui. No meu ponto de vista, o que vai prevalecer lá vai ser a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia vai ser a Constituição Federal, vai ser a Carta Magna, vai ser a primazia. Nenhum ponto pode ser distorcido do que está escrito no livro sagrado. Tá? Então, no meu ponto de vista, a Bíblia vai ser o parâmetro deste julgamento. Ou seja, nós vamos imaginar aqui que haja discussão, que as pessoas vão começar tentar dialogar. Eu sei que eu estou, às vezes, fletando aqui, mas vamos supor que alguém questione em que base, então, o juiz vai sustentar a sua tese na palavra de Deus. Tá? Na palavra de Deus. No ponto 1 diz que serão abertos livros. E que livros são esses? Deixa eu dizer uma verdade aqui. Tá? No meu ponto de vista, quando João viu livros, ele tentou, preste atenção, ele tentou minimizar o pensamento de Deus para que nós pudéssemos entender a transcendência de Deus. Tá? Ou seja, ele tentou usar ferramentas humanas e conhecidas dos seres humanos para que nós pudéssemos entender aquilo que Deus vai realizar no juízo. Tá? João estava querendo dizer o seguinte, que Deus registra os atos. Não pense em nós que nada dos nossos atos não tem importância. Todos os nossos atos, eles são registrados. João estava querendo dizer o seguinte, Deus está de olho em vocês. Os seus atos não passam desapercebidos. E João, para tentar exemplificar isso, ele diz o seguinte, olha, eu vi livros, ou seja, há um registro, está sendo contabilizado, somado, tá? As suas atitudes. Tá? E o texto fala de um livro. Aí o ponto 2 diz, qual será a sentença do juízo final? O texto diz que aqueles que não se acharem inscritos no livro da vida, aqueles que não estiverem inscritos no livro da vida, a sentença deles será a separação eterna de Deus. Por isso que Jesus disse para aqueles 70 homens que saíram de 2 em 2, em Lucas capítulo 10, e eles voltaram todo alegre, afoitos, frenéticos, porque coisas maravilhosas estavam acontecendo. E Jesus não estava diminuindo o ímpeto de sua chamada e do seu êxito no trabalho ministerial, mas Cristo estava os advertindo que a base nossa não pode ser o êxito do ministério, mas sim deve ser em algo perene, em algo eterno, em algo imutável. E é por isso que Jesus olha para eles e diz, olha, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vocês, ou porque vocês curaram algum tipo de pessoas com algum tipo de enfermidade. Antes, alegrai-vos por saber que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Queridos, isso é muito sério. Nós estamos nos despreocupando com as nossas atitudes. Nós estamos nos despreocupando com aquilo que é eterno. Estamos simplesmente nos preocupando com aquilo que é terreno, com o êxito do ministério, com a quantidade de alunos que eu tenho, como eles estão recebendo a minha aula. Ou seja, eu estou perdendo a base
do meu alicerce. E essa lição, ela vem realmente em contrapartida com isso. Tá? Vem realmente em contrapartida com isso. Porque a sentença vai ser o quê? A separação definitiva de Deus. E então, a aula do juízo final, essa aula, tem que nos levar a uma reflexão. Nós temos que refletirmos, cada um em nossa própria consciência. Qual está sendo o verdadeiro motivo da minha docência, por exemplo? Qual está sendo o real motivo da minha ida até a minha congregação? Qual é o real motivo da minha vida? Eu quero concluir essa aula dizendo que estudar o juízo de Deus é ter a certeza que não haverá injustiça. Queridos, Deus sonda o nosso coração. Deus sonda as nossas atitudes. Deus vê aquilo que está dentro do meu coração. E no juízo, nenhuma dessas coisas ficará ocultas. Pastores que agiram de má fé, pastores que roubam a lã da ovelha, pastores que ficam amaldiçoando membros, pastores que só pensam em dinheiro, pastores que ludibriam o seu povo, crentes que vivem de forma desordenada. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Essas pessoas, no juízo, hão de prestar conta. A legalidade dos fatos vai aparecer. Então, estudar o juízo é ter a certeza que o triunfalismo não basta. Precisamos ter a consciência de que o pecado um dia pedirá as contas. Queridos, leve isso para a sua classe. O pecado um dia pedirá as contas. E se você não perceber ainda em vida, lá na eternidade, não haverá possibilidade de salvação. Que Deus possa nos guardar, o Espírito Santo de Deus possa nos conservar na sua santa e bendita presença. E que nós possamos não passar por esse momento terrível da história da nossa vida, mas que no arrebatamento da igreja, eu e todos vocês possamos nos encontrar com o Senhor Jesus e viver com Ele eternamente. Que Deus nos livre, que Deus realmente nos livre do juízo final. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Até semana que vem, querendo Deus.